Oi pessoal, esse vídeo aqui é um item adicional que é muito importante que vocês saibam utilizar, porque facilita o estudo da geometria, né? A geometria é o estudo das formas, por exemplo, quadrado, triângulo, losango, temos geometria espacial também, cubo, paralelepípedo e por aí vai. Então, a álgebra ela está muito presente no estudo da geometria. Então, aqui eu trouxe algumas situações que são bem básicas e que é importante, é necessário que você saiba o que significa e como representar determinadas informações corretamente, tá bom? Veja bem, eu tenho aqui um ângulo reto, está sendo representado aqui por essas semi-retas e por este ângulo aqui reto. E aí, se eu marco este ângulo aqui, ó, com esse arcozinho, e eu não sei qual é a medida desse ângulo, eu denomino esse ângulo de ângulo X. E aí, ó, nós temos a presença da álgebra na geometria. Por quê? Porque se eu não conheço esse ângulo, eu preciso nomeá-lo com uma letra para que eu possa estudar algo sobre ele, que é o que eu vou falar agora. Caso você não saiba ou não se lembre, nós temos alguns conceitos relacionados ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Quando você tem um ângulo X que é menor do que 90 graus, ou seja, quando a abertura dele é menor do que 90 graus, este ângulo possui um complemento. O que é um complemento de um ângulo X? É um outro ângulo que, somado com ele, dá 90 graus. Por exemplo, se eu pegar o ângulo X e juntar com esse ângulo maior aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter exatamente o ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo que completa o ângulo X para dar 90 graus, que complementa o ângulo X, nós chamamos de complemento, tá bom? Então, se eu chamei o ângulo original de X, o meu complemento será o que está faltando para chegar em 90 graus, certo? Por quê? Bom, vou imaginar que ele seja um ângulo Y. X mais Y é igual a 90 graus, certo? Mais para frente, eu vou mostrar a vocês como isolar o valor de Y. Mas, por hora, a gente vai dizer aqui que esse ângulo aqui complementar, que eu vou apagar o nome Y aqui, ele vai ser sempre 90 graus menos X, certo? Este ângulo original é o X e o complemento é 90 menos X. Se você pegar o ângulo X e tirar de 90 graus esse valor, você vai achar o ângulo complementar, certo? Então, o complemento desse ângulo será sempre 90 graus menos X, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber o complemento da metade do ângulo X, você imagina agora a metade do ângulo X. Seria X sobre 2. Então, eu teria 90 graus menos X sobre 2. É o complemento da metade. Se o complemento do ângulo X é 90 graus menos X, o complemento da metade vai ser 90 graus menos a metade de X. E aí, você vai encontrar o que falta nesse ângulo para chegar em 90 graus, porque ele é o complemento, tá? Fica como exercício vocês encontrarem o complemento do dobro do ângulo X igual a 15 graus, tá? Eu vou colocar aqui a expressão. Imagine que eu não saiba quem é o ângulo X, então eu estou chamando ele por essa letra. O complemento do dobro do ângulo X seria 90 graus menos o dobro. Então, seria 2x. E aí, qual é a sua função? Substituir o valor de x por 15 graus. Isso fica como exercício para vocês, tá? Falei do complemento, agora eu vou falar do suplemento. O suplemento de um ângulo é dado um ângulo x, como esse aqui, que é um ângulo obtuso, é o quanto que falta para esse ângulo chegar em 180 graus, ou seja, ser um ângulo raso. Quanto que falta para o ângulo X se tornar um ângulo raso? Então, esse pedacinho aqui é essa abertura que está faltando. Então, a gente chama esse ângulo aqui de suplemento, tá? E aí, ó, de forma análoga ao ângulo de 90 graus, o que falta para completar aqui o ângulo raso, a gente diz que é 180 graus menos X. Se eu somar esse ângulo com esse, eu terei 180 graus, tá? Então, a gente diz que
o suplemento de um ângulo vai ser sempre 180 graus menos x. Talvez agora esteja um pouco estranho essa nomenclatura, mas com o tempo vai ficar mais tranquilo, mais natural ouvir esse tipo de expressão, certo? O suplemento do triplo do ângulo x igual a 30 graus seria quem? Bom, suplemento, então, é 180 graus menos esse ângulo. Então, seria o triplo do ângulo x. Então, seria menos 3x. E aí, você pode substituir x por 30 graus e ver quem seria o suplemento do triplo do ângulo de 30 graus, tá? E aí, ó, o suplemento do triplo do ângulo de medida x seria 180 graus menos 3x. Mesma coisa, né? Só que aqui, ó, se eu substituir por 30 graus, 3 vezes 30 graus será 90 graus. E 180 menos 90 graus será 90 graus. Então, você pode treinar aí, por exemplo, com o x igual a 15 graus, x igual a 20 graus, etc. Fica aí como exercício, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês mais duas situações que são muito importantes e que vão completar essa presença algébrica na geometria. Bom, eu tenho um quadrado aqui, cujo lado não sei quanto mede. Então, aqui eu estou representando esse lado que eu não conheço pela letra L, tá certo? L de lado. E aí você pode perguntar, qual é o perímetro do quadrado? O perímetro é a soma da medida dos lados. Então, como é um quadrado, cada lado mede L. Mede um valor. Pode ser 2, 3, 1, 1,5. Só não pode ser número negativo, né? Nem zero. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, qual seria a soma de todos os lados? Seria o primeiro lado, mais o segundo lado, mais o terceiro lado, mais o quarto lado. Eu estou somando todos os lados. Eu não vou simplificar essa expressão porque nós teremos um vídeo explicando exatamente isso. Então, o perímetro é L mais L mais L mais L. Estou somando todos os lados. E a área? Bom, se você se recordar de alguma aula de geometria ou coisa parecida, você vai se recordar que a área de um quadrado é a medida do lado vezes ele mesmo, lado vezes lado. Então, a gente representa a área como L vezes L, tá bom? Ou L ao quadrado. Seria a área desse quadrado. Agora, e o triplo da área do quadrado? Quem seria? Seria 3 vezes a área. Como a área é L vezes L, e é mais usual a gente usar L ao quadrado, o triplo seria 3L ao quadrado. O quádruplo seria 4L ao quadrado. O quíntuplo, 5L ao quadrado e assim vai, tá? Agora, quem seria a soma do perímetro com a área do quadrado? Bom, eu pegaria a expressão da soma e vou adicionar, né, somar a área do quadrado. Então, seria L mais L mais L mais L mais L ao quadrado. Como eu falei, mais à frente nós teremos um vídeo explicando a simplificação de expressões. E aí eu deixei como exercício calcular a área e o perímetro do quadrado de lado L igual a 3. Vou fazer agora, mostrar para vocês uma outra expressão que é muito comum para que vocês conheçam. Eu tenho aqui um bloco retangular, um paralelepípedo, e o volume desse bloco tem uma expressão. Eu não sei o lado A, não sei o lado B, nem o lado C. É provado matematicamente, que isso é um tema para um outro vídeo, que o volume desse bloco é, na verdade, o produto das 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. O meu objetivo aqui não é deduzir essa expressão, mas é mostrar a vocês a presença da álgebra para generalizar informações. A gente generaliza a ideia do volume, que no caso é o quanto que de espaço está sendo ocupado aqui nesse bloco, por meio dessa formulazinha, que é o produto do comprimento vezes a largura
vezes a altura, ou seja, o volume V é A vezes B vezes C, ou A, B, C somente, ok? É uma expressão algébrica. Então, fica aí como exercício calcular o valor de A vezes B vezes C para A igual a 3,1, B igual a 2,6 e C igual a 7,8. Vejo você no próximo vídeo.